castelo forte é o nosso Deus. Eu quero expor o texto de Jeremias, capítulo de número 22, verso de número 29. Nós vamos ler apenas o verso 29. Jeremias 22, apenas o verso 29. A igreja pode ler comigo? Vamos lá? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Irmãos, ultimato do latim, ultimatum, numa guerra, é o pedido encaminhado para que o oponente se renda e imediatamente se declare vencido. Quando há recusa desse que está sendo derrotado, poderá implicar numa declaração de guerra. Quando se dá uma palavra de ultimato, dois oponentes, o que dá a palavra final, ele está querendo dizer, olha, renda-se, porque se você não se render, o resultado não vai ser bom para você, vai haver guerra e você está numa situação desfavorável, você vai ser destruído. Ultimato, irmãos, é um gesto, portanto, de diplomacia. Ultimato significa que algo chegou ao fim, não tem mais jeito, não tem mais conversa, terminou, acabou, tudo concluído, não tem mais diálogo, e o ponto final será uma guerra, onde quem anuncia esse ultimato, se não estiver blefando, significa que tem mais força, que tem mais condições, que tem mais poderio destrutivo. E aí aquele que escuta uma mensagem de ultimato tem que avaliar se já não é hora de render, se já não é hora de dizer, eu me rendo, eu me prostro, eu me declaro vencido, tu és o vencedor. Entendo, irmãos, que o capítulo de número 21, Deus está usando o profeta Jeremias para trazer o povo de volta através de mensagens as quais Deus havia colocado na boca do profeta. Apesar de que historicamente Deus havia introduzido Israel numa terra fértil para uma vida promissora, o tempo havia passado e o povo havia trocado a glória do Senhor por aquilo que era de nenhum valor. Nós vimos hoje pela manhã, quem estava aqui ou quem acompanhou pela transmissão, o quanto no capítulo de número 20 há um estado de sofrimento de Jeremias, porque Passur, alguém que era responsável, o presidente da casa do Senhor no contexto do Velho Testamento, se levanta contra a palavra do profeta que Deus havia dado no capítulo de número 19, de que Israel seria como aquela botija quebrada, a qual Deus mandou que Jeremias comprasse, fosse até Imnom, até Tofete, e ali de alguma forma quebrasse aquele jarro, e a quebra daquele jarro simbolizaria a queda, a destruição, a punição, a disciplina de Deus sobre a nação. A palavra foi dada e Passur não entendeu como sendo a palavra do Senhor, traduziu aquilo como uma palavra pessoal e trouxe muito sofrimento para Jeremias. Prende Jeremias, fere Jeremias, coloca no tronco, coloca em uma situação vexatória. O profeta passa por toda uma situação de exposição por conta da palavra que ele havia recebido do Senhor, mas a liderança não queria ouvir. E Passur representa esses sacerdotes que não queriam ouvir a voz de Deus. Como nós já tínhamos ouvido em outras mensagens, pastores, profetas e sacerdotes não queriam ouvir a voz do Senhor. E agora, irmãos, o que nós temos é o fato de que esse profeta, chamado, vocacionado para comunicar as verdades do Senhor, não tinha mais condições de estar ali de maneira pacífica. Agora ele é tratado como alguém
que de alguma forma está cometendo um crime, ferido, exposto em um tronco, e o profeta nisso entra num quadro de crise existencial. Ele reconhece as ações de Deus, mas ele amaldiçoa seu próprio dia de nascimento, fala que sua mãe poderia ter ficado grávida durante toda a vida para que ele não tivesse nascido, para ver aquela tristeza, para ver aquele momento de dificuldade. É o profeta se negando a enxergar o que estava acontecendo com a nação de Israel, porque a nação de Israel havia abandonado o Senhor. Capítulo 19 nos apresenta isso, capítulo de número 20 nos apresenta essa realidade, irmãos, e agora nós temos uma palavra que já começa a ser esse ultimato, esse aviso final de Deus para a nação de Israel, onde 3 vezes Deus está dizendo: terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Jeremias é esse profeta, irmãos, que está se colocando nessa condição, porque Deus havia provido todos os recursos necessários para Israel, para Judá, para tanto Reino do Norte, Reino do Sul, mas eles estavam de costas para o Senhor, como nós já ouvimos aqui. E amados, os pecados de lá, quando falo pecados de lá, pecados daquela época, daquela geração, daqueles dias, tinha a ver com a malícia, tinha a ver com a apostasia, tinha a ver com a idolatria, com a adoração de estranhos deuses, tinha a ver com a prostituição ao servirem a Astarote ou Azerá. É como se os crentes começassem a ouvir as mensagens de Zora e Onara, que é aquela mulher que fala do zodíaco, que fala do horóscopo. É como se estivesse abandonando as escrituras para buscar nas revistas de horóscopo para saber como é que seria o seu dia. Quem é de virgem, quem é de touros, quem é de Áries. O povo hebreu estava fazendo isso naqueles dias, cometendo atrocidades contra Deus, dando as costas para Deus e servindo a deusa dos céus, a rainha dos céus. Diferente da astronomia, eles estavam buscando na astrologia a ideia de que a mudança de posição dos astros poderia fazer com que alguma coisa acontecesse em suas vidas, dispensando os atos soberanos de Deus sobre a nação. Irmãos, pecado de idolatria, pecado de prostituição, pecado de ingratidão de tudo aquilo que Deus havia feito, distanciamento do Senhor, quando o próprio Deus diz: esse povo me abandonou. O abandono das veredas antigas, profanação da casa de Deus como covil de salteadores, profetas e sacerdotes curando superficialmente as feridas do povo, deixaram a lei do Senhor. Orgulho, arrogância, soberba, comparado ao cinto podre que Deus manda Jeremias levar até Eufrates, e com isso mostrar que a soberba de Israel era como aquele cinto podre, havia apodrecido. Pecado da nação, irmãos, conspiração para não ouvir a voz do Senhor, para calar a voz profética. Apesar do castigo, da seca, da fome, da peste, eles não se arrependeram. E por muitas e muitas vezes não ouviram o apelo de Deus, tipo: volta, Israel, para mim, porque pelos teus pecados estás caído. Deus dizendo: volta para mim, como um noivo falando: minha noiva, volta para mim, nação, volta para mim. E Israel dando as costas para o Senhor, buscando os seus amantes. Irmãos, o excesso de confiança, mais um pecado da nação, confiando em si mesmo, na sua sabedoria, no seu poderio, fazendo da carne o seu braço, a sua força. Uma nação com o coração enganado, porque literalmente estava quebrada, confiando em si mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo, maldito o homem que confia no outro homem. Uma nação, irmãos, que além de tudo isso estava obstinada, com o coração duro, que resistia à mensagem do profeta Jeremias. Uma nação, irmãos, que tinha entre os seus interlocutores, agentes, como citei hoje pela manhã, a figura de Passur, alguém que era para cuidar bem das coisas de Deus, alguém que estava profanando e maltratando aquele que Deus enviou para levar a palavra que mudaria a nação como um todo. Irmãos, o pecado que a nação cometeu, ou os vários pecados, uma nação com medo do juízo de Deus,
e por isso, quando se deu conta de que Deus estava irado, o rei Zedequias enviou Passur a fazer uma consulta para Jeremias, como quem diz: olha, fala com Jeremias e pergunta para ele o que vai acontecer conosco. E Jeremias responde para o rei, e bem como para Passur, dizendo: Israel perderá a guerra contra os caldeus da Babilônia, e Deus pelejará contra Israel e não vai ter misericórdia, porque o cálice da ira de Deus já tinha se esgotado. Não dá mais. Jeremias responde ainda, irmãos, dizendo: vocês têm de alguma forma como avaliar o caminho da vida ou o caminho da morte? E aí Deus manda que Jeremias fale com o rei, e bem como com o Passur, dizendo o seguinte: olha, Israel será levada cativa para a Babilônia. Quem ficar na cidade vai morrer de fome, vai morrer de peste, ou vai morrer ao fio da espada. A minha punição como ato de misericórdia, para quem obedecer, vai ser levado como cativo para a Babilônia. Os caldeus estarão dominando vocês. Por fim, irmãos, aquele povo deixou a aliança com o Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses. E eis aqui então o ultimato. Esse é o cenário. Se nós pegarmos do capítulo 2 de Jeremias até praticamente o capítulo de número 22, as descrições dos pecados da nação estão atrelados a essas informações que eu acabei de passar aos irmãos. E Deus, então, diante desse cenário todo, terra, 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 ouça a palavra do Senhor. O profeta, apesar de tudo aquilo, está dizendo: terra, 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 ouça o que Deus tem para dizer. Irmãos, porque a palavra do Senhor, primeiro, ela aponta o pecado, ela nos incomoda, porque ela aponta os nossos erros, ela aponta as nossas transgressões, ela mexe na nossa ferida. E naqueles dias eles não queriam que o pecado deles fosse exposto diante do Senhor, e incomodados com aquilo, não queriam ouvir, nem de maneira individual e nem de maneira coletiva. E Deus está dizendo: ouça a palavra que traz cura. A palavra do Senhor gera mudança e propõe arrependimento. Eles não queriam ouvir uma palavra que expusesse a vida deles a qualquer tipo de mudança, mínima que fosse. Nossa vida está assim, não queremos mudar. Filosofia dos nossos dias, o adágio popular: pau que nasce torto, morre torto. Nós não precisamos endireitar a nossa vida, queremos a nossa vida do jeito que ela está. Irmãos, a palavra de Deus, ela aponta pecado, ela gera mudança e propõe arrependimento. A palavra de Deus, por meio dela, traz redenção, traz salvação, traz livramento. E eles estavam rejeitando tudo aquilo, como que diz: não queremos ouvir a voz do Senhor. E Deus está dando um ultimato. Irmãos, o ultimato é sempre uma oportunidade de ouvir a voz de Deus antes que uma coisa pior aconteça. O ultimato é aquele momento que Deus, de alguma forma, está nos dando um alerta antes que o pior aconteça, antes que uma coisa ruim aconteça, uma tragédia aconteça, um desastre aconteça. E é exatamente isso que está acontecendo. E, irmãos, para Israel a palavra do Senhor seria uma palavra de renovação e de esperança, de olhar para frente, sem pensar e que lá na frente eles seriam escravos, mas olhar para frente como se fossem livres, porque o Senhor estaria com eles. Mas a obstinação e a dureza de coração impediu Israel de olhar para Deus dessa forma. E, amados, nem a didática e nem o ensino do contexto do Êxodo, 400 anos de servidão no Egito, 40 anos vagando no deserto,
rodando, sendo que em 15 dias poderiam ter chegado na terra prometida, mas 40 anos, porque desobediência, não queremos ouvir, queremos da nossa maneira, queremos do nosso jeito, não se subordinando à vontade de Deus, 40 anos vagando no deserto, nem olhando para trás, e vendo essas histórias em que a nação havia abandonado o Senhor, por isso não cresceu, por isso não se desenvolveu, nem olhando para trás, olhando 400 anos de servidão, nem olhando para trás, vendo a provisão e o cuidado de Deus, porque a despeito desses momentos difíceis, Deus cuidou da nação. Não faltou comida, não faltou bebida, não faltou roupa, não faltou sandália nos pés, não faltou o cuidado na noite e durante o dia. Não faltou palavra, não faltou Deus levantar alguém para ministrar o povo. Moisés, Josué, Caleb, Samuel. A despeito do momento de crise, Saul, Davi, Salomão. Deus abençoou na trajetória da nação, e a nação está falando: nós não queremos ouvir. Deus então está dando esse ultimato, esse último aviso: terra, terra, ouça a palavra do Senhor. E no capítulo de número 23, irmãos, verso de número 5, nós temos Deus apresentando aquele que haveria de que futuramente trazer de maneira encarnada toda a solução para a nação de Israel, mas eles deveriam olhar para frente. Olhar para frente. No capítulo de número 23, verso 5, fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo e rei, que é e reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos dias de Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: o Senhor será a nossa justiça. Jeová, ou Yehová, ou Yahvé Sidequeno, Deus é a nossa justiça. Amados, aqui Jeremias está sendo usado por Deus para trazer uma palavra profética apontando para Jesus, para o ungido, para o Messias. E que se Israel olhasse para esse Messias, para esse ungido, e cresce nessa mensagem, seus problemas de pecado seriam tratados e resolvidos. É por isso que nesse ultimato, irmãos, nós temos a oportunidade de ver Deus nos ensinando que o ministério profético, ele denuncia o pecado, ele fala do arrependimento porque propõe mudança de vida. Todo profeta era levantado para denunciar o pecado, mas para falar da salvação que haveria de vir por meio daquele que Deus estaria enviando, que seria Jesus, no contexto do Velho Testamento. Então olhar para frente era crer no Messias. E aqui eles tinham a oportunidade de ouvir: olha, o Messias vai vir. E esse Messias, ele é um renovo, é um broto novo. Esse Messias é rei. Esse Messias, ele reinará e agirá com sabedoria. Ele vai executar juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel estará seguro, e o seu nome será: o Senhor é a nossa justiça. Jeová Sidequeno, Yehová Sidequeno, aquele que nos justifica diante de Deus. Irmãos, Deus estava apontando para Jesus, no capítulo 23. O único que poderia mudar a sorte de Israel seria olhar para frente e olhar para Jesus, porque Jesus já estava no Velho Testamento. As aparições, as teofanias, os cuidados, a graça de Deus já estava no Velho Testamento. E Deus estava manifestando a graça, e eles estavam dando costas para a graça do Senhor. Aquela, irmãos, era uma geração apóstata, que precisava se arrepender, e naquele momento a única forma de receberem a misericórdia pelo furor da vara da disciplina de Deus seria se submetessem a serem levados cativos como prisioneiros perseguidos pela Babilônia, porque as outras opções: morrer de peste, morrer ao fio da espada, ou morrer de fome. Escolham vida ou morte.
É morte por fome, é morte por peste, é morte por espada. O alívio que eu dou para vocês é vocês estarem ainda cativos, sendo levados para Babilônia e os caldeus dominarem vocês. Mas se vocês ficarem na terra, vocês serão destruídos dessa forma. Irmãos, eu fiquei pensando nesse texto que, como um destaque, saltou aos meus olhos e meu coração à medida que estava pensando no que trazer à igreja nessa oportunidade. E fiquei pensando quais os pecados da nossa geração. Esses são os pecados da geração de Jeremias. E pecados esses que levaram Deus a dar uma palavra de ultimato à nação. Alguns dizem que nós estamos vivendo nos tempos do fim. Eu não tenho como discordar do fato que temos caminhado para os últimos dias. Caminhado para aquilo que a escatologia nos apresenta acerca da segunda volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Não mais um Jesus que vem para trazer uma palavra de salvação, mas ele vem de outra maneira e de outra forma, porque ele vem numa condição de juiz. Agora é julgamento, agora é acerto de contas, agora é avaliação, agora é um resultado final para uma declaração final: novo céu, nova terra, inferno. Tenho pensado, irmãos, nos pecados da nossa geração, da geração de cá. Talvez a idolatria ainda domine os nossos corações, a religiosidade, a imoralidade sutil, num estado de sodomia, domine os nossos pensamentos, nossos desejos mais profundos do aspecto carnal. O secularismo, colocar Deus em segundo plano, contrário do que nós cantamos, priorizar o reino de Deus sobre todas as coisas. O materialismo, o desamor, a corrupção, a desigualdade. Tudo isso tem sido pecado da nossa geração. Engano, mentira sobre mentira, descaso com as Escrituras. As guerras que nós criamos sem necessidade nenhuma, e as grandes guerras que são criadas nas relações desde casamento, famílias, e bem como irmãos em Cristo, e bem como outras pessoas que não são de Cristo e que estão em um estado constante de beligerância, de ameaça, e a qualquer sinal de oposição tem uma agressão verbal ou física. Pecado da nossa geração, uma fome voraz por coisas erradas. A fome que faz doer o estômago e que faz rugir o estômago. Os falsos profetas, as pestes, as doenças, os falsos sacerdotes, as heresias que são ensinadas nos quatro cantos deste mundo. Irmãos, não há muita diferença entre a nação nos dias de Jeremias e a igreja contemporânea. Não há muita diferença entre os pecados de lá e os pecados de cá. E talvez hoje Deus esteja falando conosco como que num ultimato, dando uma palavra: ó terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Terra, terra, ouça o que eu tenho para dizer. Hoje, irmãos, Deus certamente está nos ensinando acerca disso. Terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nesse quadro em que as condições sanitárias não são as mais favoráveis, as condições políticas são as piores possíveis, nunca visto antes na história da humanidade. Hoje, num quadro de beligerância entre posições políticas, nós precisamos entender que Deus está como que clamando e nos dando um ultimato: terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Nações, ouçam a palavra do Senhor. Cidades, ouçam a palavra do Senhor. Famílias, ouçam a palavra do Senhor. Continente africano, continente asiático, continente europeu, Américas, ouçam a palavra do Senhor. Terra, ouça o que Deus tem para dizer.
E amado, se Deus está nos dando um ultimato por meio desse grande flagelo que é a pandemia, que é o Covid, que chegou para trazer como um anjo da morte uma sentença em muitas das famílias, se isso não nos incomodar, e se isso não mexer com você no sentido de quebrantar o seu coração e ver a fragilidade ao qual cada um de nós está exposto, não há mais nada a ser feito. Se todo esse cenário de falta de perspectiva de vida, onde os jovens não têm trabalho, estudam, mas não têm emprego, querem casar, mas não têm recurso, querem namorar, mas hoje, um namoro hoje é muito complicado, querem constituir família, estão todos contra a ideia de família monogâmica heterossexual, querem viver de acordo com os princípios de Deus, educar os filhos conforme os padrões de Deus, mas tudo contra. Irmãos, a terra está adoecida muito mais do que o Covid, adoecida pelo pecado, tal qual naqueles dias, e o Senhor está dizendo para nós: terra, 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 ouça o que eu tenho para dizer. Porque, amado, se você tentar me convencer que qualquer homem vai mudar essa condição, eu vou dizer: você é mentiroso. Nem os homens de cá, nem os homens de lá. Nem os homens de cá, nem os homens de lá. Porque o problema de pecado está muito mais além de qualquer ideia humana. O problema de pecado está no coração. E o único que consegue mudar o coração e mudar a história de alguém é o Evangelho de Jesus de Nazaré. É esse que foi nos apresentado a partir do capítulo de número 23, quando ele diz: eis que vem dias, o renovo que levantarei a Davi. O renovo já foi levantado. Para nós hoje é muito mais claro e evidente que esse renovo é Cristo, é Jesus. Esse renovo reinará para sempre. Nós cantamos continuamente músicas do nosso inário, do nosso cancioneiro, dos corinhos, que fala do reino de Deus. Esse reino agirá sabiamente. Então eu tenho que me colocar exposto à condição de viver subordinado àquilo que esse reino ensina, prega. E eu não posso questionar isso, porque ele é sábio, ele é sábio. E que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com a sabedoria que Jesus Cristo tem. E tem, portanto, tem aquele que é maior que Salomão, Jesus. Esse reino, irmãos, desse reino justo que o Senhor nos ensina em Jeremias capítulo 23, e ele vai executar justiça e juízo sobre as nações, justiça e juízo sobre a terra. Irmãos, que o Senhor, mediante a sua graça, ao olhar por nós e ver esse tríplice pedido, também dispense sobre nós a tríplice graça do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, para nos convencer o quanto distantes nós estamos dele, o quanto nós precisamos dele para a nossa caminhada diante desse cenário de coisas ruins que estão à nossa frente. Israel, irmãos, viveu coisas muito ruins, antecipando aqui 70 anos de cativeiro babilônico. E depois Deus levanta a Síria, o rei Ciro, para dominar a Babilônia. E agora esses israelitas são levados não mais para a Caldeia, não mais para a Babilônia, mas são levados como cativos para a Síria. E lá na Síria eles têm que viver num outro país, como estrangeiros, ainda sem rumo, sem lenço e sem documento. E tudo isso, irmãos, porque é um povo que obstinadamente estava resistindo a Deus. E quando se tem um coração endurecido diante de Deus, evidentemente só coisas ruins vão acontecer com pessoas que têm o coração endurecido e que resistem à vontade de Deus. Israel estava assim, vivendo nessa condição, e o próprio Deus lhes oportunizou a possibilidade de que tudo isso pudesse ser mudado. E a solução era ouvir a voz
de Deus. Hebreus capítulo 3, numa referência a quando o povo hebreu estava no deserto. Deus usa o autor, alguns pensam que talvez tenha sido Paulo, pela linguagem literária do livro de Hebreus, e o Senhor diz: quando ouvis a sua voz, quando ouvis a voz do Espírito do Senhor, não endureçais o vosso coração, como nos dias de Massá e Meribá, em que provocaram a ira do Senhor. Irmãos, nesse contexto, a ira de Deus já havia sido provocada, e Deus estava dando um ultimato: ouçam, ouçam, ouçam a minha palavra. Terra, 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 ouvir a palavra do Senhor. E como disse, a palavra do Senhor aponta o nosso pecado, nos leva ao arrependimento, traz uma palavra de salvação e gera esperança no nosso coração. Hoje estamos aqui, lamentavelmente tendo que encerrar as nossas atividades temporariamente de cultos presenciais. Sabemos que é uma orientação pública, mas que nós não percamos a oportunidade, irmão, de ouvir o que Deus tem para dizer, porque os dias são maus, tais quais daquele tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim, e que nós ouçamos a voz do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, de joelhos nós nos colocamos no início desse culto, para dizer para o Senhor que nós somos pó, que nós não somos nada, e que sem Ti nós nada podemos fazer e nós nada somos. E como igreja do Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que nossos pecados, ó Deus, sejam perdoados. Perdoa, Deus, a nossa iniquidade. Perdoa os pecados da Tua igreja. Poderíamos dizer que são muitos, mas Tu sabes quais cada um de nós e onde cada um de nós tem caído. Onde individualmente cada um de nós tem errado, e o Senhor está dizendo: ouça a minha palavra. O Senhor sabe, Deus, qual o pecado da nossa coletividade, que como igreja temos praticado, e aqui vai além da nossa comunidade do Vale, mas a igreja do Senhor em Belo Horizonte, a igreja do Senhor na terra. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Se o Senhor tinha a intenção de nos destruir, nós clamamos por misericórdia, Senhor, e salva-nos, ó Deus. Como Salmos 80 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, e que com isso nós tenhamos sede, nossa alma ter sede do Senhor, como nós lemos no Salmos 42, minha alma tem sede do Deus vivo. Eu vou esperar no Deus vivo e vou confiar no Deus vivo. Pai, nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos irmãos nesses dias em que nós não teremos os cultos presenciais. Que não seja um tempo de displicência. Que tenham paciência, ó Deus, uns com os outros. Que tenham força para orar, para ler a Bíblia, para ajudar quem precisa. Que possam, Deus, buscar sempre o alimento da Tua palavra. Ó Deus, e estarmos unidos, a despeito da distância física, unidos de alma, unidos no Espírito, unidos, ó Deus, em torno da Tua palavra. Ó Deus, oramos pelos que estão enfraquecidos na fé, Pai. Tudo isso tem acontecido como um grande fogo, ó Deus, para queimar muita palha do nosso coração, da nossa vida. Mas nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, ser com os que estão enfraquecidos, para que sejam fortalecidos no Senhor. Traz de volta, Pai, ao arrependimento aqueles que estão longe da tua casa. E oramos também, Pai, em nome de Jesus, fortalece aqueles que têm vindo, aqueles que têm sido fiéis, não permitam que caiam, e que a Tua igreja seja guardada por Ti mesmo. Porque mais do que a figura do pastor da terra,
é o pastor dos céus, é o supremo pastor que cuida de nós. E a minha oração, Pai, em favor desse rebanho que o Senhor tem colocado em minhas mãos, que o Senhor possa proteger cada pai, cada mãe dessa doença, cada jovem, cada adolescente, cada ancião, os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, que nenhum de nós sofra danos de morte por conta disso. Ó Deus, e que, para a glória do Senhor, tudo isso nos faça abandonar o pecado e nos aproximarmos mais do Senhor, santificar a nossa vida, depurar o nosso coração, ó Deus, e fazermos a Tua vontade, cumprirmos a Tua vontade aqui na terra, que é fazer discípulos de todas as nações, levar a Tua palavra e nos santificarmos, esperando a Sua volta, num reino eterno que começou na nossa conversão. Ó Deus, assim nós oramos, assim nós agradecemos e confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.